Tudo bem, pessoal? Rafael Nova, novamente, da Inova Tecnologia e Marketing Digital. Hoje eu vou conversar com vocês sobre uma coisa muito importante. Por que você não consegue converter leads de clientes em vendas? Hoje em dia, nós temos diversos mecanismos de captação de leads. Podemos captar leads pelo Google AdWords, podemos captar leads pelo Facebook e Instagram, podemos captar leads pelo e-mail marketing, WhatsApp marketing, SMS marketing. Podemos captar leads até entregando panfletos na rua. Esse não é o cerne do problema. O cerne do problema eu vou explicar na sequência da nossa apresentação. Bom, primeiramente eu quero me apresentar. Eu sou gerente de marketing de uma agência de marketing de resposta. Qual é a diferença entre o meu marketing e o marketing que a maioria das pessoas fazem? A maioria das pessoas fazem marketing de esperança, que é o quê? Elas lançam um anúncio com um produto, a maioria das vezes o produto é bom, elas fazem uma página na internet ou compram um curso para fazer uma página na internet, fazem um site, ficam felizes porque tem um site. E por que eu chamo isso de marketing de esperança? Porque ela bota o seu produto na rede e ela tem esperança que alguém compre. E depois tem a esperança segundo nível, que ela tem esperança que alguém compre e recomende seu produto para que outra pessoa compre. Isso funciona? Às vezes funciona. Mas a maioria das vezes não funciona com a efetividade necessária. Como é que eu quero que você trabalhe a partir de hoje? Eu digo eu quero que você trabalhe porque é importante, é o que dá certo. Eu quero que você trabalhe basicamente com a premissa de que para alguém comprar o seu produto, ela tem que conhecer você. Ela tem que conhecer a sua marca. Ela tem que ter objeções. Mas, Rafael, objeções são ruins, elas entravam a venda. Muito pelo contrário. Se uma pessoa não tem objeções, ela não se interessa pelo seu produto, ela não se interessa pela promessa de resolução de problema que o seu produto traz e ela não compra. Então, um dos primeiros pontos que eu quero falar com você é que quando você faz uma promessa para aquela pessoa, não sei qual é o seu produto, pode ser qualquer tipo de produto. Esse produto resolve um problema que essa pessoa tem. A primeira objeção universal que eu vou dizer para vocês que tem que surgir na cabeça de uma pessoa quando você coloca seu produto na rede, e eu vou dizer como você faz isso acontecer, a objeção é a seguinte: isso é muito bom para ser verdade. Quando a pessoa tem essa objeção, isso é muito bom para ser verdade, significa que ela precisa de você. Porque se essa objeção não surgir, ela não precisa do teu produto, ela não precisa do teu serviço, seu conteúdo está aparecendo para quem não deve aparecer. Mas, Rafael, dá para fazer um conteúdo aparecer só para quem tem o perfil de compra do meu produto? Tem. É isso que a gente faz. É assim que se faz marketing. Você faz o produto certo aparecer para a pessoa certa, da forma certa, no momento certo. Isso significa então que a pessoa que não tem essa objeção, ela não quer o seu produto? Não, pode ser que a sua oferta tenha sido feita da maneira incorreta também. Seu produto pode ser necessário na vida dela. Mas pode ser que você esteja oferecendo ele da forma errada. Isso também pode acontecer. Se você conseguir esta objeção, se você conseguir fazer essa pessoa ter a objeção de que isso é muito bom para ser verdade, você pode partir para a segunda fase. A segunda fase do processo. Após essa objeção, e isso é muito importante, você nunca vai dizer para a pessoa abertamente que isso é uma objeção. Você vai se relacionar com ela como se fosse a coisa mais natural do mundo. E é. Você, em vez de
responder esta objeção logo logo, lançando conteúdo para essa pessoa, conteúdo bom, conteúdo massivo, né? Porque ela está dizendo que aquilo é muito bom para ser verdade. Qual é o primeiro ímpeto do vendedor? Ele vai dar argumentos, conteúdo, dizendo para ela que não, o produto é bom mesmo, por isso e por isso. Não, você não vai fazer mais isso. Sabe o que você vai fazer? Você, em vez de apresentar o conteúdo, porque quando você apresenta um conteúdo, a pessoa ela pode concordar ou não com o seu conteúdo. Se ela concordar, ela compra. Se ela não concordar, ela não vai comprar. Você não quer isso nesse momento. Você tem que preparar a terra, você tem que preparar a venda para um processo posterior. Antes disso, você tem que se certificar que essa pessoa está pronta para comprar o seu produto. E como é que a gente vai fazer isso? Você vai criar uma conexão. Você vai criar empatia. Para quem não sabe o que é empatia é a capacidade do ser humano de se colocar no lugar do outro. Sentir o que ele sente, ver o que ele sente, viver o que ele vive. Então, antes de falar para a pessoa como é que ela vai chegar lá na resolução do problema dela, por exemplo, uma pessoa ela tem um acometimento, uma doença, ela tem uma família que precisa de assistência médica, ela tem um filho recém-nascido, ela precisa de um plano de saúde, ela precisa de um seguro, ela precisa de um carro melhor, ela precisa de uma casa mais espaçosa, ela precisa vender mais o seu produto. Você não chega dizendo para ela, olha, você faz assim, você vende mais. Não. Você vai contar como é que você chegou neste método, nessa estratégia. Você vai contar como é que as coisas aconteceram. E isso a gente diz e a gente chama de história. O nome bonito disso chama-se storytelling, que é a formulação de uma história onde você tem uma coisa chamada arco do herói. E para você ter esse arco do herói, você precisa identificar primeiro o herói. Quem é o herói? O herói é seu cliente. Você tem que identificar que aconteceu um evento na vida desse cliente. A maioria das vezes ocorre um evento que desperta a necessidade de compra. Geralmente é isso que acontece. E dentro desse evento você gera um problema. O cliente vê um problema a partir disso. Um problema que é insolúvel no momento que ele o descobre. Porque ele não tem o método e a estratégia para fazer a dissolução desse problema. E esse problema ele geralmente se apresenta em 3 níveis diferentes. O primeiro nível é o externo. Há um acontecimento externo que gera um problema interno. Ou seja, nós temos um problema externo, por exemplo, um acidente de carro de um ente querido, gera um problema interno. Qual é o problema interno? Essa pessoa ela vai ficar afastada da família. Será que ela tem assistência médica? Será que os filhos estão assistidos? Será que ela vai conseguir trabalhar? Se ela é autônoma, ela não tem estabilidade? Entende? Esse é o problema interno. Você tem que dissolver isso. Isso é só um exemplo. E o terceiro nível de problema é o problema filosófico. O problema filosófico é um dos mais importantes problemas que você tem que dissolver quando você quer captar um cliente. Você quer fazer uma promessa para esse cliente. Você quer que esse cliente confie em você, no seu conteúdo. Você vai fazer uma pergunta para si mesmo. Por que isso acontece? Por que isso acontece comigo? Por que será? Nessa hora o cliente se identifica com você. Você pode levar isso para qualquer mercado. Mercado de serviços, mercado de produtos. Por que é que isso está acontecendo comigo agora? Você chega no cerne do problema. Você chega no sentimento. E é isso que você vai utilizar para produzir o conteúdo que vai vender o seu produto. Mesmo antes dele ser vendido. Porque muitas vezes, por exemplo, para um seguro, ou para um plano de saúde, ou para um imóvel, ou para um carro, a pessoa não vai comprar direto da página. Mas ela vai ser seduzida e tomar a decisão de compra naquele momento. E ela vai procurar você e vai comprar. O seu trabalho vai ser reduzido
a 20% a encontrar simplesmente um número correto em valores e fazer a entrega do produto. E acabou o seu trabalho. Todo o trabalho anterior é feito pela captação do lead, pela captação do cliente. Então, muito importante, foquem no problema filosófico. Após você descobrir o seu herói, o seu cliente, descobrir os problemas dele, tanto problema externo, interno e filosófico, você externou isso para ele, você mostrou que você conhece esse problema, se a pessoa ela vai pensar, poxa, mas eu preciso de alguém para me ajudar. Ela vai encontrar você, o mentor, a pessoa que tem a saída, o método, a estratégia. Para quê? Para resolver o problema. Vocês entenderam? Então você cria uma história que no fim de tudo vai captar o seu cliente para você. Só qual é a diferença dessa forma de captar, desse marketing de resposta? A diferença é que o cliente sabe que é você que vai atender ele, que você que fez a promessa e que você vai cumprir essa promessa e vai entregar aquilo que prometeu. Se você conseguir gerar aquela primeira objeção, poxa, mas tudo isso que você me contou é muito bom para ser verdade, nós partimos para o segundo passo. Você pediu atenção, você falou, você contou a história, você contou como é que você chegou nesse método, você contou como é que você aplicou esse método na sua vida, seja com seus clientes, seja com a sua família, seja consigo mesmo. Você contou como é que você aplicou esse método nas pessoas próximas a você. E aí você vai gerar a segunda objeção universal. Qual é a segunda objeção? Essa pessoa só quer ganhar dinheiro em cima de mim. Gente, quem nunca pensou isso? Eu tô farto de encontrar cursos de marketing na internet que métodos milagrosos, métodos maravilhosos, você ganha 100 mil reais em 7 dias, você ganha 30 mil reais em 5 dias, você investe nessa empresa e ganha 30% ao mês, métodos mágicos. Então eu vou dizer para vocês, não existe mágica, tá? Não tem mágica. A mágica é uma distração para esconder de você o que está acontecendo realmente na sua frente. Então, se você conseguir essa objeção, se a pessoa só quer ganhar dinheiro em cima de mim, isso é ótimo. Você partiu para o segundo nível. O segundo nível, você tem que passar uma ideia de que você não está fazendo isso só por dinheiro. Você está fazendo isso porque é o melhor para essa pessoa. É o melhor que pode ser feito nesse momento para este produto, para este serviço. Isso é muito importante, porque você quebra a objeção antes que a pessoa possa externar essa objeção, você quebra ela. Acabou a objeção. E aí, você diz, poxa, daí eu pensei, por que eu não vou aplicar isso com os meus clientes? Por que eu não vou dizer para os meus clientes como eles podem ter o melhor resultado de marketing? Por que eu não vou dizer para os meus clientes como é que eles podem ter um seguro mais barato, com a cobertura necessária para eles, um melhor plano de saúde, um melhor carro, ou simplesmente uma casa maior? Como é que você chega para conquistar isso, seu sonho? Eu vou explicar para vocês também como é que funciona a produção desse conteúdo. Agora eu estou dando somente as ideias. Pessoas não discordam de histórias. Quando você contar uma história para alguém, ela pode acreditar ou não, mas ela não vai discordar de você. Mas se ela acreditar na tua história e ela prestar atenção em você, e essa história pode ser em vídeo, pode ser em texto, pode ser 3 linhas, pode ser uma coisa muito rápida, ela está preparada para partir para a terceira objeção universal, que é simples. Pelo amor de Deus, como que você faz isso? Como é que depois de tudo isso que você me falou,
Como que eu chego neste resultado? Como que eu faço? E aí você vai pensar, agora eu vou dizer para ela como é que ela vai chegar nisso e ela vai vir e vai comprar de mim. Não, você não vai fazer isso. Você vai dizer para ela como ela não vai conseguir isso. Então você vai dizer simplesmente, antes de falar o seu método, antes de abrir o teu conteúdo para essa pessoa, você vai dizer para ela, olha, eu posso te dizer como você faz isso, mas eu vou te dizer primeiro como você não faz isso que eu estou lhe dizendo. Como que você não faz para ter um melhor plano de saúde? Como você não faz para conseguir um carro bom, um carro do ano? Qual é o método que você não utiliza para fazer isso? Porque aí a pessoa ela vai pensar assim, nossa, ela ouvindo, né, o seu conteúdo, né, de como não fazer aquilo que você quer, aquilo que você quer externar para ela, digamos assim, eu quero que ela compre um carro bom, mas eu vou te dizer agora 3 fatores que levam você a não conseguir um carro bom. Eu vou te dizer agora 5 fatores que você esquece de pesquisar quando você está comprando plano de saúde. Eu vou te dar 5 métodos cruciais para você adquirir um imóvel ruim. Entendeu? Então ela vai pensar assim, poxa, mas eu estou fazendo tudo errado. Eu preciso de você. Eu preciso do que você tem a oferecer. Nessa hora, o cliente vai dizer para ele mesmo, meu Deus, eu estou fazendo tudo errado. Eu estou fazendo tudo errado. E aí, ele mordeu o anzol. Ele está fisgado. Aí ele está com você. E aí ele vai querer. Aí ele vai preencher o teu formulário. Aí ele vai apertar no teu botãozinho de WhatsApp do teu site. Ele vai entrar no teu chatzinho online. Ele vai te mandar um e-mail. Ele vai te ligar. Porque ele vai querer, me explica como é que... Ele vai querer saber como é que você vai explicar para ele como é que ele vai fazer isso. E você vai explicar isso tão bem. E vai deixar tão claro para essa pessoa como você entrega isso, que o solo já está fértil. O solo está fértil para quê? Para você realmente fazer a sua oferta. Para você fazer aquilo que você quer no final de tudo, que é converter seus leads em vendas. Converter os seus clientes, os clientes que chegam em vendas. Entende? Agora eu vou falar rapidamente, para não ficar muito longo o nosso vídeo, como é que você faz para produzir esse conteúdo. Bom, tem 2 métodos. Ou você contrata alguém para fazê-lo para você, como a nossa agência Inova Tecnologia, ou você faz sozinho. O critério é seu. O tempo é seu. Né? Então, primeiramente, para você entender como converter um cliente, você tem que entender quem é o seu cliente. Poxa, Rafael, mas como assim quem é o meu cliente? Eu trabalho há 30 anos no meu segmento, eu sei quem é o meu cliente. Poxa, interessante. Você consegue traduzir isso de forma digital para chegar nas pessoas certas? É diferente. Você está frente a frente com uma pessoa e saber quem é o seu cliente. Se ele saber os sinais que ele emite, mas quando você está numa plataforma digital, e eu sei que você está nas plataformas digitais, que você quer vender pelo Instagram, que você quer vender pelo Facebook, que você quer vender pelo Google e não está conseguindo. Ou está conseguindo, mas não em proporções adequadas. Ou está pagando muito caro por venda. Como é que você vai entender o seu cliente? Primeira coisa, você descreve a vida dele. A vida, os sonhos, os problemas, as frustrações. Você entende o mundo que esse cliente está inserido. Por produto. Ah, Rafael, mas isso leva muito trabalho. Claro, marketing que dá certo dá trabalho. É uma coisa óbvia. Tudo que dá certo dá muito trabalho. Mas funciona. Bom, então, pessoal, você vai fazer o seguinte. Você vai entender o seu cliente. E vai demonstrar para ele que você entende. Como? Pela história que você vai contar. Porque a história que você vai contar... Você pode pegar uma história, por exemplo, você trabalha com crédito, com financiamento, com produtos financeiros. Você vai falar para ele sobre dívidas, sobre como é que uma vez você contraiu dívidas, um amigo seu, um cliente seu,
e como é que você ajudou essa pessoa. E aí você cria esse conteúdo conversa com aqueles 3 problemas que eu falei anteriormente, o externo, o interno e o filosófico. E você mostra essa história e você mostra no fim o que é a transformação. Quando você resolve o problema, como isso transformou a vida daquela pessoa. Entende? Fazendo isso, você vai conversar, contando uma história, você vai conversar com a mente inconsciente da pessoa. Eu não vou dar... A minha aula de neuromarketing vai ficar um pouco mais longa e depois eu vou fazê-la, tá? Eu vou mostrar para você a parte do neuromarketing, a parte mesmo neuroquímica de como isso funciona. Mas você tem que saber que você vai conversar com a parte emocional. E é a parte emocional que vai tomar a decisão. É quando a pessoa olha aquele carro passando na rua, ela tem aquela sensação de bem-estar, de se imaginar dentro do carro, na beira de uma praia, as pessoas olhando para ela. A venda está feita. Agora, se você não tiver um conteúdo adequado, um conteúdo que justifique o sentimento, a venda fica por aí. Porque se tem uma coisa que eu posso lhe dizer com clareza, que dúvida para a conversão, dúvida para a venda, dúvida faz você perder o seu cliente. Então seja claro no seu conteúdo, na sua abordagem de venda. Esse estudo de avatar é o primeiro passo. O estudo do avatar é o estudo do cliente, né? Porque um cliente fictício a gente chama de avatar ou de persona, que é diferente o conceito de avatar e o conceito de persona. Público-alvo é quando você pega um conjunto de pessoas fictícias que tem um perfil. E você consegue conversar com o inconsciente dela, com o emocional, com os desejos inconscientes, com status, poder, desejo, gratificação. Isso conecta você, isso cria engajamento, isso cria conexão e empatia. As pessoas, elas têm dentro do seu cérebro um mecanismo que é muito antigo, que nós chamamos na psicologia de arquétipos. E o mais antigo deles chama-se arquétipo reptiliano, que é o quê? Tudo aquilo que já vem de fábrica com a gente, nós não precisamos aprender. Isso já está imputado no nosso subconsciente. Que é o quê? Poder e dominação, segurança, autocontrole, autopreservação, aceitação social, liberdade, sobrevivência da nossa espécie, busca de reconhecimento, descoberta o novo, né? Herança familiar. São todas informações que estão no nosso inconsciente. E com a medida que você vai aprendendo, você vai aprimorando esses filtros, mas eles já estão com você. Bom, a partir daí, deste processo, você tem que entender a parte mais importante. Isso é uma parte muito básica de copy. A gente vai falar no passo a passo de como desenvolver uma copy do zero. Mas você tem que entender que os seus clientes que vão chegar tanto pelo Google, quanto pelo Facebook, quanto pelo WhatsApp, eles têm perfis diferentes. Você consegue antever esse perfil de acordo com a plataforma que está sendo gerado. Se você não está fazendo conteúdo. Se você está fazendo conteúdo bem feito, você sabe que o lead tem o mesmo perfil. Agora, por exemplo, se a gente pegar só as plataformas, o perfil do Google é um cliente que quer o seu produto, ele precisa do seu produto. Esse é um cliente bom, um cliente para vender. Mas ele não sabe o que está vendo. Você vai ter que fazer toda essa construção que eu acabei de lhe falar. No Facebook ou no Instagram, o cliente não está procurando o seu produto. Ele pode até estar procurando, mas não no Facebook. Mas de repente, pá, aparece a oferta para ele ali, é engajado pela sua oferta, preenche seu formulário, liga para você. Esse cliente, provavelmente ele quer o seu produto, mas talvez ele não saiba que precisa. Ou ele não tem isso muito claro. Se ele não tem isso muito claro, eu acho que o mais importante nesse momento é você tornar isso claro para o cliente. O Steve Jobs, ele diz que as pessoas não sabem o que querem até você mostrar para ela. E ela passa a querer. Porém, você também pode achar clientes
que não querem o seu produto, ou não precisam, ou acham que não precisam do seu produto e não estão procurando. Pode acontecer. Eu vejo isso direto nos meus anúncios. Pessoas que estão lá e preenchem um comentário, por exemplo, na minha página do Facebook da Inova. Eu comprei isso em tal lugar e não funciona. Ela não comprou meu produto. Ela não precisa mais do meu produto porque ela já deve ter comprado ou ela teve uma experiência que alguém que comprou. E ela já está dizendo que o produto não é bom. E ela não o conhece. Você acha que eu deixo isso passar? Eu não deixo. Eu ligo para essa pessoa. Porque, claro, eu tenho um mecanismo, eu tenho sistemas que eu consigo captar a partir do perfil do Facebook, eu consigo captar o telefone da pessoa, eu mando um WhatsApp, eu crio listas de pessoas que só nesse perfil para converter. Eu preciso de mais energia para converter essa pessoa. Mas essa pessoa, quando converte, ela fica comigo pro resto da vida. Então, esse vídeo é mais para você entender a importância de você fazer a sua própria captação de clientes. É isso que eu quero que você faça. Entende? Essa é a essência. Você não pode comprar clientes. Você não pode comprar vendas. Você até pode, mas a sua conversão vai ser menor do que você espera. Se você, por exemplo, contatar a nossa agência, nós vamos fazer uma captação de clientes personalizada para você, com conteúdos específicos que levem a você, a sua história, aos seus contatos, aos seus telefones, a sua, digamos assim, a essência que é a sua empresa. Você pode ser um profissional independente que as pessoas vão saber e vão querer conversar com você e vão querer comprar o seu produto. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.